Boa tarde, minha gente, boa tarde. Vamos que vamos, galerinha, vamos pra cima, vamos pra cima. Meus queridos técnicos em administração, ô turma forte, rapaz, não é brincadeira não, viu? Essa turma não é pancada, olha aí, ó. Turma aí mandando ver, olha aí a Jusilene Lima, junto, quem mais? Rosário Alves. E meus queridos aí de Rosário também, né? O pessoal aí de Esperantina, Dom Expedito Lopes. É, a turma aí, ó, mandando ver, rapaz. Coloca aí quem é o professor mediador, coloca aí quem são os alunos que estão presentes, tá? Porque hoje empreendedorismo e inovação vem com várias metodologias, várias ferramentas, vários instrumentos. Eu quero a galera toda aí empenhada, anotando, pega papel e caneta. Olha o nosso conteúdo hoje aí. Olha aí o que tem. Os tipos de empreendedores. Nós temos os principais características dos empreendedores de sucesso, que aí você vai ver algumas metodologias que eles colocam em prática, e para poder chegar ao sucesso eu tenho que trabalhar a ciência, né? A ciência da administração. É exatamente o curso que vocês estão fazendo. E lembre-se, gente, a ciência da administração é uma ciência social, tá? Para Rosário Alves, para Gracieide, né? Gracieide Vieira, todo mundo aí ligadinho. Olha a professora mediadora aí, professora mediadora de Dom Expedito Lopes aí, ó. Eliana, show de bola. Vamos que vamos. Vamos para o roteirinho, meus queridos. Olha só. Objetivo do conhecimento, aí específico. Os tipos, mas também as principais características, que tipo de metodologias, que tipo de instrumentos, meus queridos, os empreendedores utilizam para chegar ao sucesso. Nós vamos enumerá-los, nós vamos trabalhar as ferramentas, os instrumentos, tentar analisar qual é o comportamento deles no cotidiano, entender um pouquinho das características, como é que eu posso treinar isso, sendo, por exemplo, um aluno de administração. E a Adriele aí chegando aí no YouTube, essa galerinha do YouTube aí, eu quero participação massiva hoje, hein? Eu quero o envolvimento de vocês, hein? Presta atenção, presta atenção. Então vamos lá. Seguinte, primeira imagem que eu coloco para vocês é a imagem de um empreendedor, que é mais ou menos essa daí, ó. Tá buscando o sonho dele nas alturas, mas tá na corda bamba, tá? Tá correndo risco. Mas o risco que ele sabe que é calculado. Então, ele vai ter que passar por algumas adversidades. E essas adversidades, meus queridos, estão muito ligadas ao que a gente fala hoje, da questão daqueles que nascem para ser empreendedores, daqueles que têm um dom para o negócio, mas daqueles também que constroem um espírito empreendedor. O construir um espírito empreendedor faz parte também de você buscar o conhecimento. Se você está querendo ser um empreendedor, ok, mas saiba que você vai ter que analisar o seu perfil também. É uma grande situação que nós vamos estar discutindo, principalmente relacionada aos mitos. Nesta aula nós vamos falar muito em relação ao que é mito e o que é verdade também, tá? Acerca da realidade. O aprofundamento, o que é mito e é verdade, é para que você comece a estabelecer uma conexão de verdade em termos de conhecimento na sua trajetória profissional, ou seja, a Andriele Conceição, a Rosário, a Gracieide, elas todas querem ou já estão tentando buscar empreender, tem que começar a quebrar algumas crenças que estão situadas em um mito dentro da sociedade, e partir para as verdades que estão no conhecimento. E é isso que a gente está correndo atrás. Olha só, primeira situação que eu quero que vocês reflitam. Ser empreendedor não significa ser empresário. Como é que é, professor? Como é que é, teacher? É isso mesmo. É isso mesmo. Porque ser empresário, meus queridos e minhas queridas, é ser um gestor, certo? Então, tem muito gestor que não é empreendedor e tem muito empreendedor que não é gestor. Opa, então já começa a ver aí uma primeira quebra de uma crença que eu já pensei que era a mesma coisa, não é a mesma coisa. Para você vislumbrar o teu horizonte, você vai ter que ter o discernimento disso. E para isso, você precisa o quê? Primeiro, de uma nova mentalidade.
para você ter novos resultados. Aí eu vou pedir ao meu querido diretor para compartilhar a tela. Do que é que adianta? Presta bem atenção, gente. Você está olhando aí a imagem, né? New Mindset, New Resort. Aí não é resort, tá? É result. Que aí vem os resultados. Se eu quero ter novos resultados, eu quero ter um novo resultado fazendo uma prática antiga? Errado. Está errado. Se você faz sempre a mesma coisa, você vai ter sempre o mesmo resultado. Então perceba, tá, o que eu estou repetindo que está gerando o mesmo resultado? É isso que está aprendendo você para poder crescer. Isso pode ser uma metodologia de estudo sua, tá? Para o Enem, ou mesmo até para o nosso curso técnico em administração, mas pode ser também no seu relacionar com as pessoas. Ou seja, a tua mentalidade, se ela carrega preconceitos, se ela traz situações que te prendem, automaticamente você não tem um new mindset e você não vai ter novos resultados. Você vai ter os mesmos resultados. Se você faz todo dia a mesma coisa, você vai ter todo dia o mesmo resultado. É simples, assim. Quando eu começo a inserir, por exemplo, eu estudei um pouquinho mais, meia hora, estudei sobre empreendedorismo mais meia hora, para entender um pouquinho o que é mito e o que é verdade. As características do empreendedor. Opa, já comecei a reforçar o estudo em relação a isso, já tenho uma nova percepção. Por quê? Porque eu aumentei em meia hora o que eu posso estudar. Ao invés, por exemplo, de ficar vendo vídeos no YouTube, vendo algumas coisas que você vai estar só passando o tempo, você pode estar investindo em conhecimento, porque é isso que vai alavancar você lá para frente. Ou seja, o conhecimento que você tem, você recebe ele e te trouxe até aqui. O conhecimento, todo o conhecimento que você tem, gente, na tua mentalidade, te trouxe até aqui hoje, sentadinho nessa cadeirinha aí, na sala de aula, tá? Lembra disso. Ele te trouxe até aqui. O que é que te vai levar além? É o que a gente discute agora, é o que você se propõe a fazer de novo, com um novo comportamento, nova mentalidade quer dizer o quê? Novo comportamento, quer dizer o quê? Novas atitudes, novas formas de lidar, de pensar, a flexibilidade em relação às situações que acontecem da vida. Isso tudo está inserido dentro desse perfil característico do empreendedor. Lembrando, empreendedor, se fala muito em empreendedor, mas empreendedor não é glamour, tá? Não é uma coisa assim, um status. Não, as pessoas procuram alguns por status e aí elas caem em declínio. Por quê? Porque elas não colocam a ciência dentro do empreendedorismo. E colocar a ciência é colocar o conhecimento mesmo, não é? Ter acesso à informação, mas transformar isso em conhecimento. O New Mindset traz essa situação, traz para que você possa ter um novo resultado a partir de novos hábitos. Existe um livro chamado 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, do Stephen Covey, tá? Ele traz uma perspectiva da seguinte situação, ó. Se eu não estou afinando o meu instrumento e eu faço parte de uma orquestra, como é que eu vou entrar em harmonia nessa orquestra, não é? Se eu estou, por exemplo, você se preparando para o mercado e estão dizendo para você, as disciplinas falam isso, junto com todos os nossos colegas, não é? Junto com vocês, que você tem que ter, por exemplo, a capacidade de adaptação e você não se adapta, que você tem que sair da zona de conforto e ter uma gana pela zona de desconforto, porque aí você cresce no processo e você não faz, resultado, não adianta nada. Compreende? O curso de vocês, administração, olha só, administração. O final é ação. Então você pega o conceito e coloca em ação, coloca em prática constantemente. Veja o que você está colocando em prática, o que você não está colocando em prática. Isso é decisivo para o seu crescimento pessoal e profissional. Só consegue se for assim, gente. Só consegue se for assim, tá bom? Vamos que vamos? Então bora lá. Olha aí nos slides e veja o que a gente trouxe de conteúdo para vocês em relação a mitos e verdades. Primeira situação que eu quero que você reflita, as tuas crenças hoje. Você tem quantos preconceitos te limitam? Porque isso é uma crença.
Em que você acredita que não tem nenhuma comprovação? Informações. Nós estivemos agora num debate, estamos constantemente no debate das fake news. O que é que você acredita aí e repete essas fake news para pessoas que sem saber se você está certo ou errado? E isso se torna um comportamento errôneo. Segundo o Dornelas, ele trabalha essa perspectiva de concepções errôneas que se deparam com o cotidiano. O empreendedor, frente ao negócio, aparentava ali, principalmente, você entender que ele tem que ser um líder empreendedor e tem que se preocupar em fazê-la crescer. Então, a sobrevivência faz parte do processo do empreendedor. Só que ele tem que questionar por quê, quando, onde, quanto. É aí que vem a essência, gente. Que já que eu faço a busca por empreender, eu tenho que alinhar a minha visão com o meu marketing, com as ideias que vão estar surgindo, com o planejamento que eu vou fazer, com o trabalho de focar no público-alvo, com a motivação, com a estratégia e com a localização. Isso tudo para resultar o quê? Resultar um aprofundamento por meio de pesquisas acerca de quê? Até que ponto o fato das pesquisas demonstram o que a empresa realmente, a empresa pode passar para sobreviver. A média das pesquisas mostram que muitas das empresas que empreendem sem o conhecimento não sobrevivem há 5 anos. 5 aninhos. E vem caindo para 2 anos. Anos de sobrevivência. Esses anos de sobrevivência, gente, percebam que é um fator que está sendo decisivo hoje dentro do mercado, que é a metodologia de estudo atualmente. O network, que é a rede de relacionamentos, não é? Rede de relacionamentos. A rede de relacionamentos, meus queridos, ela hoje vale mais do que as cifras. Vale mais do que as cifras, sabe por quê? Porque quanto mais você conhece pessoas, mais você tem a capilaridade de ir trabalhar perspectivas diferentes, trabalhar os interesses, trabalhar online, trabalhar o marketing, trabalhar negócios diferentes, com pessoas diferentes, e isso traz um entendimento maior da questão da sociedade, ou seja, você começa a entender que o networking, ele tem mais valor por causa do relacionamento. Então, está me dizendo aí, professor, você está me dizendo aí, vou pedir para o meu querido diretor compartilhar a tela. Olha só para essa palavrinha aí, networking, não esquece disso. Você pode fazer networking pelas redes sociais. A gente sempre coloca dicas, por exemplo, no Instagram, tá? Depois acessa lá o nosso Instagramzinho lá, André Loyola Oficial, por exemplo. André Loyola Oficial, tá, gente? Acessa, a gente sempre coloca dica, quanto mais você conhece as pessoas, mais você vai criando vínculos e mais a tua capacidade, primeiro, de trabalhar a tua empregabilidade. Já começa por aí. Segundo, a tua capacidade de se envolver mais, já que você quer abrir um negócio, se você quiser abrir um negócio, você tem que conhecer gente. E isso é uma das características dos empreendedores de sucesso. Os tipos de empreendedores se encaixam muito nas características. Eu vou ter vários tipos, certo? Vários tipos. No entanto, veja que o relacionamento sempre vai estar em todos os tipos. Se ele for empreendedor realmente. Porque ele vai precisar desse network. O poder do network. O poder do network é muito forte, gente. A questão do relacionamento vale mais do que dinheiro. Então entendam, quanto mais vocês conhecerem pessoas no Instagram, no Facebook, nas redes sociais de uma forma geral, no Twitter, no TikTok, presencial, quanto mais vocês alimentarem o número de pessoas, entrarem em contato com as pessoas, e não só entrar em contato quando tiver interesse. Não é? O contato tem que ser permanentemente para que você alimente essas relações na sua rede. Olha que técnica, olha que método para você expandir a tua capacidade, primeiro, de ter consciência de que o teu conhecimento precisa ser trocado com os outros. Porque, por exemplo, você vai para um evento, preste atenção, você vai para um congresso, certo? Lá, o objetivo é o conhecimento.
Mas se você sai de lá sem você conhecer as pessoas que participaram do evento, de nada adiantou. Como é que você vai aplicar conhecimento sem você estar ali aplicando e trocando conhecimento com as pessoas que têm outros tipos de experiência? Então você tem que sair de lá no mínimo com 5, 10 cartõezinhos, com o telefone, endereço, WhatsApp para trocar informações com essas pessoas. E a troca de informações podem surgir parcerias e as parcerias podem surgir lucro. É isso que o empreendedor visualiza, o poder do networking dentro deste mercado global. Porque hoje você pode atender virtualmente uma pessoa do outro lado do planeta e vice-versa. Então hoje, gente, as fronteiras já eram. Não interessa aonde é que você esteja, se é em Dom Expedito Lopes, se é em Esperantina, se é em Paulistana, em Picos, em Queimada Nova. Tá? Não interessa onde você esteja, o que interessa é que a tua vontade, a tua capacidade de ser proativo, a tua capacidade de estabelecer relações de ganha-ganha, a tua capacidade de entender que você tem que criar sinergia, onde o todo é maior do que a soma das partes, ou seja, você, apesar de ter pessoas que trabalham muito bem com você, você pode focar de uma forma holística na floresta e não na árvore. Então, entenda. É a metodologia do século. Quem tem essa capacidade, professor, mas eu sou muito tímido, opa, então você tem que ter a capacidade de, primeiro, trabalhar a tua comunicação, né? Trabalhar o quê? Primeiro ter mais vocabulário, lendo mais. E aí, lendo mais, trabalhando a tua comunicação, para ser mais persuasivo. E aí, quanto mais vocabulário, mais eu posso conversar com qualquer tipo de pessoa, com qualquer nível cultural, tá? É essa situação que você passa hoje? Pois é, você está começando. Está começando a tua vida profissional. Então, agarra essas dicas e começa a praticar, gente. Fora do teu ambiente, por exemplo, por pessoas que estão fora, né, do ciclozinho só da sala de aula. Expande isso, conversa com pessoas com cuidado também, né? Com cuidado, nas redes sociais, com cuidado, geralmente voltado para as questões profissionais. Então, o que é interessante para o empreendedor e o empreendedor na sua carreira? Porque você também, sendo um empreendedor na sua carreira, você vai precisar do network. Do mesmo jeito que você precisa do network quando você abre um negócio. Entendeu? Então, olha o poder do network, das redes de relacionamento. Já começa pelo professor. Vai lá, acessa lá o Instagram do Teacher, André Loyola Oficial, tá? E aí a gente troca um papo em relação a isso aí. Já começa a estabelecer conexões com as pessoas. Mostra nas tuas redes sociais quais são os seus talentos, coloca as tuas habilidades, coloca o que você tem de potencial, porque isso aí já é a construção da tua carreira. Olha só, você já mostrando. Né? Eu tenho um aluno que ele é muito participativo, ele já foi nosso aluno, que é o Jack Souza, e ele coloca no Instagram dele os desenhos. Os desenhos que ele faz, ele tem uma habilidade muito grande de desenhar. É um exímio desenhista, tá? E ele está em contato constante com as pessoas e mostrando lá os desenhos dele lá na rede social. Ou seja, ampliando e mostrando os dons dele, né? As habilidades que ele tem. E é isso que entra a questão do espírito empreendedor, certo? Show de bola? Retorna para aqui nossos slides e vamos que vamos, galerinha. Então, o network está muito ligado a essa perspectiva das relações, mas eu posso ampliar a minha capacidade de escolaridade, de conhecimento, de atuação, de planejamento, de influência, de motivação, tudo envolvendo as necessidades que vão se alinhar a temas que são pertinentes ao empreendedorismo, liderança e equipe. Outra situação que precisa ser levantada é que a Global Entrepreneurship Monitor, que estabelece em seus relatórios, depois vocês podem pesquisar sobre ela, ela faz grandes estudos sobre o sucesso dos negócios e o perfil que ela traça, por exemplo, na pesquisa que é desenvolvida por Dornelas, é que o percentual de universitários foi de 69% em relação àqueles que tinham desejo de empreender. Isso mostra o quê? Que essa marca, depois vocês vão procurar na internet, a Jane, ela investe muito em pesquisa voltada para algumas ferramentas que o empreendedor de sucesso, ele não deixa de fazer. Por exemplo, o plano de negócio, gente. O plano de negócio,
Nós vamos falar dele ainda, tá? Vamos ter uma aula específicazinha dele. Mas eu estou dando só uma degustaçãozinha para vocês. Só um spoiler aí em relação ao plano de negócio. Por quê? Por que que é um spoiler? Porque eu estou mostrando o seguinte, sem ele, eu não consolido o meu planejamento. A importância desse planejamento é fundamental. A elaboração do plano de negócio constata que os grandes negócios se formataram em padrões, contribuíram para o sucesso do empreendimento através do plano de negócio, que geralmente, por exemplo, tem a análise, SWOT, a análise SWOT, que é a nossa tão conhecida FOFA. A FOFA, meus queridos, nada mais é do que os dois Fs querem dizer pontos fracos, os dois Fs, tá? Os dois Fs querem dizer pontos fortes. O O quer dizer oportunidade e ameaças. Certo? Essa oportunidade e ameaças, todo plano de negócio vai levantar externamente. Então, veja o seguinte, professor, quer dizer que eu só posso levantar as oportunidades e ameaças no ambiente externo? Isso, no macroambiente, é isso mesmo, no ambiente externo. E os pontos fracos e pontos fortes dentro do meu plano de negócio? Exatamente, no ambiente interno, meus queridos. Então, associa aí. Então, professor, se eu quiser oportunidades e ameaças internamente, eu vou estar errando. Exatamente. Então, isso aí já anota aí nas tuas anotaçõezinhas. Isso é um bizuzinho que dentro do plano de negócio você vai utilizar e vai levantar as ameaças e oportunidades externas ao teu negócio. O que está lá fora como uma concorrência, por exemplo, é uma ameaça. Mas eu tenho uma oportunidade de fazer, por exemplo, o que a concorrência não faz. Essa situação é uma das metodologias inseridas dentro do plano de negócios. Eu posso inserir mais coisa? Claro! Você pode inserir muitas outras metodologias que nós vamos colocar ainda. Agora, qual é o fator de sucesso para um empreendedor? É ele seguir essa situação. Ele pode até errar no mapeamento interno dos pontos fracos e fortes? Pode, mas ele vai ter como estar avaliando com outras ferramentas, que nós vamos já olhar. É aí, gente, que entra no plano de negócio o intercalar. Sabe por quê? Você vai pegar a leitura do plano de negócio, no plano de marketing. Pelo menos estudar os 5 Ps. Promoção, produto, preço, ponto e pessoas. Na análise de mercado, pelo menos fazer pesquisas qualitativas e quantitativas. No sumário, elencar todo um checklist. Esse checklist é o que você vai tentar contemplar. O checklist você vai tentar contemplar. E essa contemplação é para que você verifique o seguinte: será que eu estou usando tudo o que eu relacionei dentro do plano? É o checklist. Ok. Eu tenho no operacional o quê? A ação vai ser o fazer que é necessário. Agora, o fazer certo, com as pessoas certas e com as ferramentas certas. No plano financeiro, eu vou focar em quê? No lucro, porque empreendedorismo que não tem lucro não consegue se sustentar. Todavia, isso já calculado, isso já alinhado, eu tenho características marcantes que começam a ser avaliadas a partir desse momento, que é você entender um pouquinho sob a perspectiva de quais mitos se tornam até mesmo falsas verdades. O saber aproveitar as oportunidades é um grande destaque e uma das grandes características do empreendedor, meus queridos. Aproveitando as oportunidades, entendendo como é que esse empreendedor chega até o sucesso. E aí nós temos algumas ferramentas que vão ser citadas lá na frente. Nós colocamos lá, esse empreendedor, ele vai aproveitar oportunidades? Vai ter a percepção e aproveitamento dessas oportunidades? Vai. O que está ligado a isso? É tentar, por exemplo, no macro ambiente, este macro ambiente aqui, gente, fora da empresa, não é? No macro ambiente, mapear as
variáveis externas. Essas variáveis podem ser, por exemplo, variável social, variável econômica, variável cultural e etc. Isso, eu tenho muitas variáveis. E essas variáveis, elas vão me respaldando a cada pesquisa, consolidando o pensamento de avançar ou não em determinados nichos de mercado. É isso que o empreendedor ele começa a visualizar nas oportunidades. Opa, uma vez mapeando as ameaças, não é? Uma vez mapeando as ameaças, tendo em vista que isso ocorre, sempre buscando também mapear os riscos. É uma característica forte do empreendedor? Sim, ele vai correr riscos, mas é um risco, gente, sempre calculado, tá? Deliberadamente, sempre calculado. Ele sabe que vai ter perdas e ele sabe que pode segurar aquelas perdas. Então, a principal motivação do empreendedor nem sempre é o dinheiro. Que fique claro isso. Olha só, dos que têm sucesso, a principal motivação é um propósito e fazer com que as pessoas estejam junto com ele desse propósito. Se ele é uma pessoa extremamente sonhadora e realizadora, ele vai fazer com que as pessoas tenham o mesmo sonho deles. O dono daquele negócio vai buscar o sucesso por meio de quê, gente? De realizar os sonhos. Então, o realizar aí, em busca do sonho, é a grande sacada. Você começa alguma coisa só para sobreviver, as pessoas vão estar lá também só para sobreviver. Tendo em vista que nós temos aí muitas, né, pessoas que querem empreender, eu tenho que primeiro saber qual é a real situação. Se eu posso empreender mesmo, se eu tenho perfil para isso ou não. Por quê? Porque eu quero assumir o risco é melhor do que passar o resto da vida se arrependendo pelo que você não tenha tentado. Você tentou, arriscou, não deu certo, tudo bem. Vários empreendedores fazem isso. Vários empreendedores mapeiam os seus mitos, né, e tentam trabalhar as suas crenças a respeito dos mitos. A experiência, ela é uma das situações que caracteriza o empreendedorismo. Saber lidar com as questões reais já vividas por aquele empreendedor. A seguir, o que nós temos? Alguns mitos que você precisa entender e quebrar da sua cabecinha. O primeiro, olha aqui o primeiro. Empreendedores não são feitos, eles nascem. Mentira. A realidade é que as oportunidades vêm depois de 10 anos de experiência no empreender, por exemplo. Conduzir o conhecimento através dos padrões precisa de know-how, é claro. Alguns vão quebrando e vão abrindo de outras formas, buscando outras experiências. Então, é aí que você vê o know-how, gente. A palavrinha, ó, que know-how, tá? Que know-how quer dizer saber fazer. Saber fazer. Anota aí. O know-how quer dizer saber fazer. E o saber fazer você aprende com as suas experiências acumuladas. O salto empreendedor pode ser assim. A pessoa nasceu com isso? Ok. Show de bola, mas ela pode estudar para ser empreendedor, se ela tiver o perfil para isso também. Veja bem, isso é um mito, né? Que a pessoa nasce, algumas nascem, mas outras podem ser também. Qualquer um pode começar um negócio? É um mito. É um mito, presta atenção. Por quê? Talvez somente entre 10 a 20 novas empresas que sobrevivam de 5 anos ou mais, ou consigam ganhar um capital. Por quê? Porque é o seguinte, primeiro tem que entender que a pessoa tem que ter um perfil para empreender, ela tem que se autoconhecer. Nem todo mundo vai ser empreendedor. Imagine aí, se todo mundo quiser ser empreendedor, os 200 milhões de brasileiros quisessem ser empreendedores, não ia ter trabalhador, não é? Tem aquele que quer ser empreendedor dentro da empresa. Empreendedor. E aí o empreendedor não pode ser caracterizado apenas como um jogador. Ele é alguém que ele assume risco, mas há riscos calculados. Ele traz aí a perspectiva de que tudo pode ser alinhado a um conceito estando ou não empregado.
Então veja que é a partir do processo que você entende que o empreendedor ele vai se profissionalizando, que você vai quebrando outros mitos, como por exemplo, ó, empreendedores querem o espetáculo só para si. Esses que querem só o espetáculo para si são os vaidosos e eles costumam a quebrar rápido. Eles quebram rápido, pela vaidade, pelo ego, porque eles sabem, o verdadeiro empreendedor, a realidade é que o empreendedor de sucesso, ele constrói uma equipe, um time que está junto com ele, que defende os mesmos valores, que defende os mesmos princípios. Quebrando por terra também outro mito, empreendedores são seus próprios chefes e contemplando assim, no caso, uma perspectiva de independentes, né? Completamente independentes. Mentira, gente. Mentira. Então isso é mentira, sabe por quê? Isso é com base em estudos. Eu tenho uma independência numa perspectiva de que eu posso direcionar a minha história, mas eu vou depender sempre de um possível sócio, de um investidor, de um fornecedor. O cliente vai ser o meu verdadeiro patrão, eu vou ter ele como patrão. E isso me endossa também quebrar outro mito, que é os empreendedores trabalham mais tempo do que e mais duro do que gerentes de grandes empresas. É mentira também, porque eu tenho casos adversos, há evidências nas pesquisas que às vezes sim, às vezes não. Então isso está muito dividido. Eu não posso taxar isso como uma verdade, mas o empreendedor, ele é 24 horas por dia, empreendedor, e 7 dias por semana. Não existe feriado, nem dia santo, nem final de semana, gente. É isso que você tem que constatar. Professor, que tanto mito é esse? Pois é. São mitos que você tem que quebrar e já de cara saber. Quero empreender? Tenho que traçar o meu perfil. Tenho que saber qual é o meu verdadeiro perfil. Por quê? Porque é mito também os empreendedores, por exemplo, os empreendedores que experimentam grande estresse e pagam preço alto. Nem sempre. Isso é verdade, mas em outras profissões você não tem tanto estresse, mas você vai ter que trabalhar duro, isso com certeza. Um outro mito é começar um negócio que seja, ele é um negócio arriscado e que frequentemente acaba em falência. Não frequentemente. A falência muitas vezes é um fogo ali que precisa de um aprendizado e é colocar o conhecimento, a arrogância, a prepotência daquele empreendedor que é talentoso, mas acha que pode resolver tudo no talento, ele não tem humildade para pedir ajuda e aí ele quebra. Isso ocasiona porque às vezes eu acredito que o dinheiro é mais importante ingrediente para começar o negócio. Não é. Eu tenho que ter pessoas talentosas, mas que possam dar o sangue e que as pessoas possam estar querendo construir juntos este novo propósito. Quebrando também outro mito que fala sobre o empreendedor que deve ser novo e com energia, ou seja, se eu for novo eu vou ter êxito. Isso é um mito, lembra disso. A experiência também é importante e também a energia também é importante. O que as últimas pesquisas mundiais mostram? Que pessoas, por exemplo, próximas a 35 anos, estabelecem o seu empreender. E pessoas com 60 anos também, vêm mais e mais começando, usando o seu know-how, a abrir novos negócios. Experiências de rede de relacionamentos. Que é exatamente o quê? Network. O saber fazer com as redes de relacionamentos. Todavia, outro mito que você não pode deixar que fique na sua cabecinha é que os empreendedores são motivados pela busca do todo-poderoso dólar, que é a principal moeda mundial, né? A principal movimentadora do sucesso mundial. Não. Se você for só atrás do dinheiro, pode ter certeza, rapidinho o desespero vai acontecer. Então, o dinheiro é visto como uma ferramenta pelos empreendedores de sucesso. Eita, professor, parou por aí? Tá só acabando. Faltam só mais 4 mitos que você tem que entender e tem que quebrar. Como crença que você já tem escutado, tá certo? Rosário Alves, Gracineide Vieira, Andriele Conceição, Rafaela Araújo.
fora meus queridos que estão aí em Picos, em Rosário, em Queimada Nova, em São Francisco, Esperantino, Dom Expedito Lopes, em Pacheco, todo mundo junto aí, todo mundo quebrando as suas crenças em relação ao empreendedorismo. Empreendedores buscam poder e controle sobre terceiros. É um mito. Poder é antes um subproduto de uma força motivadora. O poder, se o empreendedor estiver querendo só poder, vai ser muito pouco. Porque o que vai vir de resultado, de atingimento em cima de um efeito que tem uma causa lá atrás? Não é? Então isso é um mito. Se o empreendedor é talentoso, o sucesso vai acontecer em 1 ou 2 anos. Mentira! Mentira! Raramente o negócio tem solidez em menos de 3 a 4 anos. Então a coisa ela vai sendo trabalhada aos poucos. O limão vai amadurecendo ali em 2 anos mais ou menos, mas as pérolas levam mais anos ainda, 7 a 8. Então é uma metáfora utilizada muito no mercado. Que qualquer empreendedor, por exemplo, com uma boa ideia pode levantar um capital? Nananina não, principalmente, por exemplo, nos Estados Unidos. Veja que nos Estados Unidos, a cada 100, 3 conseguem levantar. Ou seja, não é assim, porque não é fácil empreender. Um empreendedor, ele vai ter que ter muita garra, porque se o empreendedor tem um capital inicial suficiente e não pode perder a chance de investir de qualquer jeito, ele vai perder dinheiro. É a chamada síndrome da criança estragada, que é o quê? Frequentemente as pessoas querem gastar logo dinheiro e não está preparado para investir esse dinheiro em algum negócio. Ou seja, gente, quando a gente fala desses mitos, é para que você entenda que essas características precisam de aprendizado, precisam de conhecimento, meus queridos. Conhecimento. É aí que nós temos uma nova trajetória. É saber que qualquer empreendedor com uma boa ideia pode levantar o capital? Depende. Se ele tiver conhecimento, se ele souber aplicar essa ideia na prática. Entendendo isso, você pode avançar em outras perspectivas, como por exemplo, sabendo que você precisa estudar o mercado, você tem que fazer o que o Porter levanta. O que o Michael Porter levanta? Que o empreendedor de sucesso, ele mapeia uma cadeia de valores, que toda empresa é uma reunião de atividades que são executadas para o quê? Projetar, produzir, comercializar, entregar, sustentar um produto. Então eu tenho que ter, pode ser um produto tangível ou intangível, mas eu tenho que usar a minha cadeia de valores para mostrar o quê? Um empreendedor de sucesso mostra os benefícios do produto que ele quer passar para o mercado, como solução para o mercado. Então comece a ver que entra aí a ciência da gestão, a administração, por meio de quê? De analisar que um empreendedor de sucesso, ele desenvolve processos de decisões rápidas, identificando e tentando saber qual é o custo da ação que seja mais específico, para ele tirar ali vantagem das oportunidades. Então, a tomada de decisão faz parte daquele empreendedor que não procrastina e que vai buscar escolher os melhores caminhos para ver o que está acontecendo no presente e repercutir no futuro. Todavia, entenda que esta metodologia é a metodologia utilizada por aqueles que querem realmente defender uma causa. E isso faz com que haja, segundo o Michael Porter, uma vantagem competitiva desses empreendedores. Por quê? A vantagem competitiva é o valor único que a empresa cria em relação ao estabelecimento de equilíbrio entre os custos e o diferencial que ela coloca frente à concorrência. Então eu tenho que ter um valor único, não é mais valor agregado, hein, gente? Então, pelo amor de Deus, vocês não falem mais valor agregado, porque é dos anos 90. O valor único, ele traz alguma coisa específica, ele desempenha, e aí vem com a prática desempenhar com mais eficiência e conquista uma vantagem
por menos preço, ou seja, eu vou utilizar poucos recursos superando as expectativas. E essa é a dinâmica daquele empreendedor. Ele traz uma vantagem competitiva, onde ele oferece um diferencial no seu serviço, conquistando a vantagem competitiva pelo quê? Exatamente pela diferença. Exatamente pela diferença. Então, o que eu quero dizer com isso tudo? É que o Porter reforça metodologicamente que a divisão da cadeia é importante por parte daqueles empreendedores que ele já mapeou, que tem sucesso. Os empreendedores de sucesso, eles criam uma cadeia, meus queridos, de valor. Isso ele fez, esses estudos, lá no final da década de 80 ainda, para 90, que o empreendedor que é de sucesso, ele sabe mapear as atividades de suporte e as atividades primárias. Ele valoriza a logística interna, as operações, a logística externa, o marketing, vendas, o comercial para gerar lucro, quer seja produtos tangíveis ou intangíveis, como serviço, mas ele não deixa de lado a infraestrutura de investir num espaço que seja adequado para que ele possa gerenciar uma qualidade de vida melhor junto aos recursos humanos, ou seja, gestão de gente, buscando desenvolver a tecnologia, não ficando com a tecnologia obsoleta e fazendo novas aquisições. E essas aquisições podem ser parcerias, para daí as duas resultarem em quê? Em margem. Margem de quê? De lucro. Margem de lucro. Então, é a partir desta matriz, e aí eu vou pedir meu querido diretor para compartilhar a tela. Essa matrizinha aí, gente, mostra o seguinte: é científico. É científico. É você pegar esse conhecimento que você está tendo agora no curso técnico de administração e entender, quero abrir um negócio? Vou estudar, vou passar no Enem, vou estar lendo na faculdade, mas simultaneamente, né, na universidade e tal, não sei o quê, mas quero ter meu negócio? Ok, primeiro eu tenho que saber se eu tenho esse perfil de empreendedor. Segundo, quero ser empreendedor dentro da empresa? Aí é o chamado intraneurship, que nós vamos falar ainda sobre ele, tá? E já falamos outras oportunidades também, né? Mas eu quero que você já fique atento aí a esse insight, tá? Lembre, é muito trabalho, mas é um trabalho recompensador quando aquilo está sendo voltado para você, para o seu sonho, e você compartilha esse seu sonho com os outros. Então entra numa reflexão em relação a isso. Saiba, independente de onde você esteja, gente, tá? Não importa a localidade, não importa que região do Brasil, não importa aonde você esteja. Quem é a mola propulsora para saber se tem potencial para ser um empreendedor ou não é você. O empreendedorismo está atrelado à inovação, por quê? Porque constantemente eu tenho que inserir no mercado novas ações criativas que gerem novos resultados. Tá certo? Show de bola? Então nós vamos para o intervalozinho, é rapidinho, é pá e bola, e a gente começa a nossa segunda aula daqui a pouco. Porque eu fui!